Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes aqui para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Você está acompanhando através das ondas da Rádio Paranaíba e dos demais meios de comunicação a Santa Missa, diretamente da Igreja Matriz São Francisco das Chagas, da cidade de Rio Paranaíba. Ouçamos agora a reflexão do presidente da celebração. Meus caros irmãos e irmãs que nos acompanham aí pela rádio, pelas redes sociais, todos que estão aqui, somos convidados hoje a refletir sobre o anúncio, a verdade, o profetismo. Anunciar quem? A verdade. Anunciar o quê? A verdade. Somos chamados a ser profetas da verdade. A primeira leitura fala do povo clamando por um profeta. E Deus fala: vou enviar um profeta e vou colocar a minha palavra na boca dele. Mas vocês tratem também de ouvir. Porque não adianta ter profeta se o profeta não é ouvido. Não adianta alguém dar conselho para a gente se nós não escutamos. Às vezes a gente pede um conselho, não para que a pessoa possa ajudar a gente a tomar a decisão, mas para que a pessoa concorde com a gente. Se ela discordar, aí já não serve esse conselho. Mas eu não queria que ela falasse isso, não. Então, aí já não é conselho, né? Você tem que chegar na pessoa: olha, eu vim aqui, estou pensando em tomar essa decisão, o que você acha? Você concorda, né? Você tem que concordar, né? Então, isso não é profetismo. A profecia, ela é a partir da verdade. Se nós estamos certos, é verdade. Se nós estamos errados, continua sendo verdade. E o profeta, ele deve anunciar a Deus e não anunciar a si próprio. Ele não deve tomar a palavra de Deus e transformar um discurso particular, num discurso pessoal, e às vezes direto para as pessoas que quer atingir. Não podemos usar da palavra de Deus como escada para humilhar os outros, para desfazer das pessoas. Toda pregação, ela deve levar a pessoa a uma reflexão profunda do amor de Deus, para que assim a pessoa possa ter o discernimento: não, estou no caminho certo, graças a Deus. Ou se não pensar: eu não estou no caminho certo, preciso me converter. O anúncio da palavra deve servir para isso, para reafirmar aquilo que nós estamos fazendo, se estamos na verdade, no caminho, na vida que é Deus.
mas também para desviarmos dos caminhos que não nos conduz a Deus. O profeta, se ele fala em nome de Deus, ele terá a vida. Mas se ele falar em nome de outros deuses, esse profeta merece a morte. Por que está falando isso? Porque no tempo de Moisés existiam muitos deuses. Então, muitos profetas falavam em nome de um Deus particular. Hoje, às vezes, a gente escuta uma frase que é um tanto quanto interessante. A pessoa dizer, o meu Deus. Tem gente que fala isso. O meu Deus, ou seja, tomou propriedade. Ou algumas igrejas, alguns pregadores falam, aqui nessa igreja, o nosso Deus age. O Deus age aqui, ou quer dizer, Deus só age ali? Deus age em todos os lugares, ele é onipresente. E Deus não é de ninguém, não. Ele não se deixa prender por ninguém, não. Porque se ele se deixasse prender por alguém, o profeta iria falar o que quisesse e Deus não poderia opinar em nada. Então somos profetas de Deus para fazer a vontade dele, não Deus fazer a nossa vontade. E nós vimos no Evangelho, Jesus sendo admirado. Por que Jesus estava sendo admirado? Pelos ensinamentos com autoridade. Não há autoridade igual os mestres da lei, que falam, mas não fazem. Coloca fardos pesados nas costas dos outros, mas não carregam uma pena sequer. Será que nós também não fazemos assim, não? Vamos pensar um pouquinho. Tem gente que é muito exigente com o outro e acha que os outros têm que ser compassivos com ela. Exige tudo do outro, mas o outro não pode exigir nada dele. Então, pensar um pouco se nós estamos sintonizando a nossa vida com Jesus ou com os mestres da lei. Porque o que Jesus tem de autoridade, ela vem da coerência que ele tem. A coerência de falar e fazer. Para educar um filho, é preciso 3 coisas, lógico, outras mais. Mas aqui alguns conselhos básicos. É amor, conselho e exemplo. Sem amor não se educa ninguém. O amor é a base da educação. Um professor que não ama, por exemplo, o que faz, como que ele vai educar um aluno? Um padre que não ama o que faz, como ele vai evangelizar? Uma catequista que não ama ser catequista, como ela vai catequizar as crianças? Precisa ter amor. Depois, exemplo e palavras. Falar e tentar fazer o máximo. Quanto mais coerente for, melhor. Então, os fariseus, os mestres da lei, os grandes, não eram coerentes. Jesus, sim, ele tem autoridade. E eles estavam admirados com Jesus, porque Jesus tinha vindo de Nazaré, uma cidade pequena, insignificante. Insignificante. Quando fala, por exemplo, Rio Paranaíba tem faculdade federal, mas Rio Paranaíba, aquela biboca, né? Aquela cidadezinha lá tem universidade, parecendo que a Universidade Federal tem que ter só em São Paulo, em Belo Horizonte, nas capitais, nas cidades grandes. Então, ou seja, as cidades pequenas, às vezes elas são menosprezadas. E Jesus, ele veio de Nazaré, uma cidade sem expressão nenhuma. E agora ele ensina que essa autoridade toda aqui, eles ficaram admirados. E no meio deles ali estava o quê? Um homem, escravo do mal, escravo de um espírito mau. Aquele espírito mau estava no lugar errado. E por má sorte dele, estava na hora errada também, porque ele encontrou com Jesus. Nós somos templos do Espírito Santo. Quem tem que morar em nós é o Espírito Santo de Deus, não o espírito mau. Se o espírito mau mora dentro da nossa casa, da nossa vida, ou é por ignorância nossa, ou se não por conivência. A gente está deixando ele dominar.
Jesus, então, ele é, de certa forma, por esse espírito mau aqui, ele é repreendido. Ele chama Jesus de Nazareno, ele sabe quem é Jesus. E fala, você veio para destruir, não, eu sei quem você é. Ou seja, não adianta ser um conhecedor de Deus, é preciso ser um seguidor. Porque conhecer Deus até o diabo conhece. Mas ele não segue a Deus. Então é preciso ser um seguidor. E quem tem os planos maus, a presença dos bons incomoda. O dia que a gente não incomodar mais uma pessoa ruim, então é sinal de que a gente já passou para o lado dela. Que às vezes a gente pensa, fulano não gosta de mim. Mas será por que fulano não gosta de mim? Será porque eu sou mal e a pessoa não gosta de mim porque ela é do bem? Ou eu sou do bem e a minha presença incomoda? É preciso pensar isso. A presença de Jesus incomodou aquele espírito mau. Por quê? Porque Jesus tem autoridade. E ele não pode nada diante de Jesus. E quando Jesus é ofendido, de certa forma, ou repreendido por esse espírito, Jesus fala duas coisas. Cala-te e sai dele. Ou seja, você não tem palavra para mim não, filho. Você não tem poder para falar nada para mim. Eu sou a palavra. Lógico que Jesus não falou isso com autossuficiência. O discurso de Jesus é sempre firme, mas humilde. E mandou sair. Sai daí. Aí não é seu lugar, não. Aí é meu lugar. O coração, a vida, o pensamento desse homem é lugar meu do Pai e do Espírito Santo. Aí não é seu lugar. Pode cascar fora. Vaza. Jesus manda sair fora. E aquele espírito sai de boa vontade, gente. Quando alguém manda a gente sair do lugar, é horrível, né? Ainda dá vontade de não sair, não dá? Sai daqui! Alguém falar pra gente assim, é horrível, né? Ou senão, cala a boca. É difícil escutar isso, não é? Alguém mandar a gente calar a boca, ou senão, sai daqui. Sabe que a gente fala, alguém fala isso de vez em quando na casa de vocês? Fala não, né, gente? É só lá na França, né? No sul da França ainda que acontece isso, né? Aqui no Rio Paranaíba não acontece. Nem na casa de vocês que estão aí assistindo, né? Ou participando aí da rádio, né? Então Jesus manda calar e sair. Cala e sai, ou seja, você não fala nada na vida desse homem e aí não é seu lugar. E aí o espírito saiu tranquilo, não foi? Não saiu tranquilo. Ele gritou ainda, né? Aliás, ele gritou 2 vezes com Jesus. Quando a gente grita demais, é porque o nosso argumento está fraco. Vocês já entraram numa discussão e a hora que quando viu os dois estavam gritando, ninguém estava entendendo o que o outro estava falando? Por quê? Nenhum queria perder a batalha. E queria impor sua ideia. Discutir é bom, gente? É. Uma discussão sadia, discutir ideias, com a educação, através do diálogo, um escuta o outro falar, espera a sua vez, fala, o outro também dá a vez. Porque tem pessoas que querem conversar também, e só ela que fala. Então isso aí não é uma discussão, isso é um monólogo. A pessoa desse jeito deveria olhar para o espelho e conversar consigo mesma. Para que usar outra pessoa de pinico? Ou de lata de lixo? Despejando coisas ruins o tempo todo. Pessoas tóxicas, difíceis de conviver. Não tem nada. Todo dia que você pergunta para a pessoa, está tudo bem com você? Não, tá não, só se for para você. Bom dia não, só se for para você. Para mim está péssimo. E às vezes a pessoa não tem motivos para reclamar, mas não precisa tanto, né, gente? É preciso, então, a gente entender também as fragilidades uns dos outros. Tem dia que ele não está bem. Não é? No casamento é meio complicado, tem hora. Às vezes o dia que o homem está mais calado, a mulher. Por quê? O que está acontecendo? Vamos conversar. Eu não quero conversar, eu estou pensando aqui. Ah, está pensando em quem? Pensando em quê?
Então, gente, é preciso dar espaço para o outro também. Discussões, eu estou falando em questão de discussões. É importante discutir as coisas. Um pai com o filho, uma mãe com o filho, sabe, um filho com a mãe, saber conversar. Conversar sem discutir, destilando veneno, falando alto, gritando, falando mal. Não, mas discutir assim, de uma boa mesmo. Defendendo as suas ideias. Não é errado uma pessoa defender as ideias dela. Mas defender as ideias ofendendo aos outros, aí não, aí está errado. Então Jesus, ele trouxe um ensinamento novo. Um ensinamento com autoridade, que ele manda até no mal. Jesus é o Senhor do bem, mas ele manda no mal também. O mal não tem poder sobre ele, não. Por isso eles ficaram ali bastante admirados com o que Jesus tinha feito com aquele homem. Porque ele tinha libertado aquele homem. E Jesus quer nos libertar das nossas escravidões. Por isso vamos pensar um pouquinho, como que eu estou conversando com as pessoas? Será que eu estou gritando demais com as pessoas? Eu gostaria que as pessoas gritassem comigo? É muito simples a gente entender isso e falar assim, como que eu gostaria que o outro conversasse comigo? Então eu vou conversar com ele também. Eu gostaria que o outro me ofendesse nas palavras, que ele gritasse comigo, que ele falasse palavras que me diminuem. Eu não gostaria disso, então também vou tentar não fazer isso com o meu próximo. Se ele quiser me ofender, então às vezes deixa para lá. Não fica confrontando às vezes, não. Às vezes é melhor afastar do que ficar confrontando. Deixa, depois, logo que você estiver mais tranquilo, a gente conversa. Agora, tem pessoas, às vezes, que usam isso para dominar o outro, né? Aí também já é desequilíbrio, é doença. Já precisa de um tratamento psicológico, já precisa de um acompanhamento. Não são pessoas que estão bem de saúde. Mas o importante é a gente ter uma discussão boa. Uma discussão que leva ao melhor. Porque nem sempre a minha ideia é a melhor, não. Nem sempre a ideia do outro é a melhor, não. Às vezes, juntando um pedacinho da ideia sua, da ideia do outro, com a minha ideia, vai dar uma coisa muito melhor. Vocês dois músicos aí, por isso que eu estou referindo a vocês. Vocês três, aliás. Né? Cada um já pensou? Cada um toca num tom. Cada um canta num tom. Como que vai sair música? Aí vocês têm que entrar em acordo. Não, tem um aqui que está desafinado. Tem um instrumento que está mais alto que o outro. Então, por quê? Para vocês entrarem em sintonia. A música entrar em sintonia. Assim também acontece com a vida. Um saber escutar o outro saber falar na hora certa, para que o diálogo aconteça e a gente use a autoridade que a gente tem, que vem de Deus, não para causar a confusão e trazer o mal para os outros, como esse espírito mal causou na vida desse homem, mas que a gente use a palavra para nos aproximar mais de Deus e para aproximar também as pessoas mais de Deus. E também para nos aproximar uns dos outros, para que assim a gente possa viver em paz na nossa comunidade. E que todo espírito mau que vier, a gente saiba como agir diante dele. Penitência, oração, confissão, palavra de Deus, caridade, justiça, tudo isso, se nós praticarmos, o espírito mau não vai querer morar dentro de nós. Mas se nós abrimos e escancaramos a porta, ele vai entrar, vai fazer morada, vai fazer a festa. Que Jesus nos liberte de todos os espíritos impuros e purifique o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos amá-lo acima de tudo e de todas as coisas do mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,